Então, chegando na fórmula do disco do anel carregado, a gente vai fazer uma generalização do anel. Que você falou assim, não estou entendendo porque é tão... Aonde é que esse R sobre R ao quadrado vai depender da coordenada da distribuição também. Então, vamos imaginar o seguinte, agora a gente tem um disco. Um disco é um objeto bidimensional, só que a gente consegue mapear esse problema em um problema menor, como a gente fez no DS lá, só que agora ele vai fazer um anelzinho, que nem o problema anterior. Então agora nosso DQ, ele não é um elemento de linha, ele é um próprio comprimento, e nada mais do que ele vai contribuir exatamente aqui nesse ponto com o campo que a gente calculou aqui. Só que ao invés de Q, isso aqui vai virar um DQ. E outra variável, o Z não vai variar, né? O Z, a distância entre esse ponto P, aqui é o Z, né? Ele não varia. Mas o que vai variar agora, não é que esse raio agora é mais constante. Tá? Ele vai entrar como a coordenada da distribuição. Então, como é que vai funcionar? Primeiro, como é que é o DQ? A gente já entendeu que tem que trocar o DE pelo campo de um anel com carga DQ. E o campo do disco vai ser a soma das contribuições do anéis. Os anéis. Ok? Primeiro passo. Então a gente já tem já quebrou o problema em algum problema que a gente já resolveu. Massa. Então, vamos resolver, antes de tudo, escrever esse DE. Antes de calcular o DQ, a gente precisa entender que o DE, que é o do anel DQ, vai ser 2 vezes K, o Z, que é fixo, DQ, isso aqui mudou. E a outra coisa que vai mudar é que, se a gente olhar aqui, o raio agora não é mais fixo. O raio vai variar de 0 até o raio total do disco. Então, isso aqui, como é que a gente pode colocar? Eu vou colocar Rzinho, mas não confundam com esse R aqui. Esse R eu vou colocar um R cursivo, assim, só para entender. Então, se a gente fosse olhar aqui, seria esse R cursivo ao quadrado. Mas esse R cursivo, ele é o R, que é uma distância do centro, é uma coordenada da distribuição, mais a coordenada do espaço. Então, agora entrou uma situação em que você tem uma mistura, tá? Então, aqui é da distribuição e aqui é do espaço. Ok? Então, no final das contas, o nosso DE vai ser 2K Z R ao quadrado, Z ao quadrado, DQ. Agora vamos calcular quem é esse DQ. Quando a gente coloca só em evidência a carga DQ, que agora é um anelzinho com uma espessura, vou botar bem grande aqui, é um anelzinho com espessura DR, tá? Então, ela tem uma distância R ao centro, tá? Então, eu vou imaginar que eu posso cortar essa tira, né? Como se fosse algo que tem uma distância DR. E eu quebrei ela, né? E abri. Então, aqui vai ser DR, mas aqui o comprimento vai ser 2πr.
Então, o volume, que no caso aqui é uma área, o dV, vai ser 2πr dr. E o disco, ele tem não uma superfície, não uma densidade de carga linear, agora ele tem uma densidade superficial de carga, que eu vou chamar de, o pessoal gosta de chamar de sigma, tá? Lambda para linear, convenção, tá? Linear, sigma para superficial e rho para volumétrico. É só uma convenção, tá? Então aqui é um sigma. A referência é daquele lambda. Então, aqui vai ser a carga dq, vai ser o sigma vezes dv, que é um dv, é uma área, tá? Então, no final das contas, é sigma 2πr dr. Então, a gente vai colocar lá em cima, nessa parte aqui. Então, substituindo, a gente vai encontrar 2k, z, sigma 2πr dr sobre r ao quadrado. Ah, isso aqui falta um 3,5, né? Enfim, 3. Apaga aqui. R ao quadrado mais z ao quadrado, 3,5, só para facilitar, ok? Então, vamos organizar tudo e calcular a nossa integral, o nosso E, né? O nosso E vai ser essa integral. Então, o Z é uma coordenada constante, cega ao R, a distância do centro não funciona, então vai ser K Z sigma 2π, colocando 2. Integral, então eu vou integrar em todos, vou somar todos os discos. Para somar todos os discos, tem que somar todos os raios. E a gente viu que o raio vai de 0 a R. E a parte toda que depende de R, do Rzinho da distribuição, é essa parte aqui. Vai ficar uma integral chatinha. Sobre z ao quadrado, r ao quadrado, 3 meios. Então, essa é a integral que a gente tem que resolver. Bom, primeiro ponto. Z é uma constante. Então, essa integral não entende quem é Z. É um número 2, não importa. Se a gente lembrar, do diferencial, né? Se a gente fizer r ao quadrado, e a gente fazendo diferencial, é como se fosse um 2, o 2 cai, r, dr. Ah, então é o seguinte, isso aqui embaixo, se eu chamar de x, mas z, como z é uma constante, não vai importar, a parte de cima vai continuar o dx, né? Que é a diferencial, vai ser 2r dx, dr. Ah, legal, porque eu agora posso substituir tudo isso por x, em vermelhinho, x, e isso tudo aqui vai ser meu dx. A única coisa agora que eu também tenho que tomar cuidado é com os limites de integração. Mas isso também é simples. Por quê? Se o meu R é igual a 0, isso implica dizer que meu X é igual a Z ao quadrado. Se meu R é igual a Rzão, isso quer dizer que o meu X é igual a Z ao quadrado mais R ao quadrado, tá? Então, vamos lá, vamos substituir o que a gente precisa fazer. Primeiro a gente precisa isolar aqui o RdR. O RdR, ele é 1/2
de x, tá? De dx. Então, a gente, para substituir aqui em cima, a gente tem que colocar esse fator de 1/2, ok? Vamos escrever de novo aqui. Tem uma constante horrorosa. Vamos nos concentrar só nessa integral aqui agora. Então, eu vou escrevê-la em vermelho para todo mundo conseguir olhar. Então, esquece essas constantes. Vamos prestar atenção aqui só nessa integral. Então, a gente tem r dr, r ao quadrado mais z ao quadrado, 3/2, 0, AR. Beleza. Então, agora a gente tem que substituir o meio de dx. E aqui embaixo, por x. Então, a nossa integral vai ser dx meio sobre x elevado a 3/2. Limites de integração, z ao quadrado e z ao quadrado mais r ao quadrado. Tudo bem, não tem problema. Então, o meio pode ir para fora e quem está embaixo vai para cima com sinal de menos. Então, nada mais que temos uma integral de um polinômio, de um monômio, né, na verdade. 3/2 de x. E aí a gente vai lembrar que a integral de x elevado a m dx, xm mais 1 sobre m mais 1. Para quem está chegando agora e nunca viu, a gente sempre tem que pegar qual é a função que eu derivar, vai me dar o que está aqui dentro. Então, se eu derivar, cai o m mais 1, cancela com esse e subtrai 1 aqui. Então, vai ficar x elevado a m. Então, essa função, eu derivo, ela me dá a função que está dentro da integral. Então, aqui tudo bem. Continuando. Então, a gente tem, na verdade, o quê? Um meio. Fica de preto mesmo, não tem problema não. Modificou. X elevado a menos 1/2. Menos 1/2, né? Porque o próprio número que está aqui em cima é o número que está aqui embaixo. Calculado nas extremidades. Z ao quadrado mais R ao quadrado. Tranquilo? Esse meio sobe inverso. E aqui vai ficar 1 sobre z ao quadrado, vai ficar z ao quadrado mais r ao quadrado na raiz, menos z ao quadrado na raiz, que vai cancelar. O próprio z. No final das contas, esse cancela com esse também, né? 2 cancela com meio. E o menos pode vir para cá e aqui fica positivo. Então, vai entrar menos aqui e mais ali. Então, no final das contas, aquela integral horrorosa que a gente tinha continuou sendo uma coisa muito horrorosa. Que é 1 sobre z menos 1 sobre z ao quadrado mais r ao quadrado. Então, agora, vamos voltar ao nosso problema e olhar como é que vai ficar a resposta. Aqui, então tá. A gente tem o E aqui. A gente tem que substituir essa I aqui. Aqui é a nossa integral. Ok? Então, o E final vai ser... Eu posso escrever esse... K2π como 1 sobre... Lembrando que o K é igual a 1 sobre 4π. Na verdade, tem outros dois ali, tá? Então... esse K1 sobre epsilon, sigma continua, z,
E a gente tem aqui 1 sobre z menos 1 sobre z ao quadrado mais r ao quadrado. Tá. Então, o campo do disco vai ser na direção z, tá? A gente não colocou aqui, por simetria, certo? Então, na verdade, tudo isso vai ser sigma sobre epsilon 0, 1 sobre z menos z quadrado mais r ao quadrado. Então, esse é o campo do disco. Na próxima aula, eu vou colocar um pouco dos limites nas aproximações do disco e do anel e encontrar certos resultados legais, mas bem teóricos. Mas, enfim, agora a gente não vai fazer isso. Mas eu também vou fazer um comentário que eu não fui muito honesta com vocês, porque tem um 2 faltando aqui. Que no meio da aula, enquanto eu estava gravando, eu percebi que teve algum fator de 2 aqui que ficou sobrando. Só que eu quis ser consistente e não falei nada, tá? Então, para a aula fluir, eu deixei o fator de 2. Eu vou tentar achar a correção, eu vou fazer um adendo aqui, para depois vocês saberem. Bom, mas se alguém achar primeiro do que eu, vendo as aulas, fico aberta a correções. Então, de novo, essa foi a aula resolvendo problemas de distribuições contínuos. Então, até a próxima aula. A próxima aula vai ser limites de aproximação dessas duas funções que a gente encontrou aqui. Então, até mais, até a próxima. Então, gente, vi aqui rapidamente o que foi que aconteceu. Lembra que eu coloquei que o R resultante era a soma dos dois? O que acontece? Quando eu fiz essa afirmação aqui, significa que eu só preciso considerar metade do anel. Então, qual foi meu grande erro? Foi que se eu quero considerar esse 2 aqui, a minha integral, ela tem que não ser mais de 0 a 2π, mas de 0 a π. E como ela vai ser de 0 a π, o resultado aqui é π. E o 2, esse 2 aqui na frente, é o 2 que aparece aqui, então ele não existe. Consequentemente, esse 2 aqui também não existe. Mais consequentemente, esse 2 não existe. E ele vai deixando de existir infinitamente. Infinitamente. E aqui, não existe esse 2. Então, o K vezes 2π vai dar justamente 2 epsilon. E, consequentemente, aparece um 2 aqui e aparece um 2 aqui. Então, tá. Então, esse foi o problema do meu erro anterior.